Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu mando um abraço muito especial para aquelas pessoas que acompanham o nosso programa de rádio e aos nossos parceiros da Rádio Estúdio Brasil. É uma emissora de rádio criada aqui no Distrito Federal pelo compositor, cantor, radialista e empresário Adelson Moura, que reuniu remanescentes do rádio, são os dinossauros do rádio brasileiro, né, que distribuem gratuitamente programas e tem sido uma coqueluche. Foi formado o maior grupo de comunicação, não é uma rede, porque não se entra em rede, né? As emissoras podem escolher o horário em que transmitem esse programa. Então tem o programa Cleiton Aguiar, tem o programa da Márcia Ferreira, do Adelson Moura, do Diego Valadares e outros tantos programas. São muitas horas de programação diária e muitas emissoras do Brasil têm me relatado que esses programas têm conseguido fazer com que eles mantenham a sua rádio no ar, porque no interior é difícil você ter os profissionais e é difícil ter renda suficiente para pagar os profissionais quando eles existem. E você, de qualquer lugar do Brasil, pode transmitir os nossos programas acessando www.radioestudiobrasil.com.br radioestudiobrasil.com.br. Faça o seu cadastro, não paga nada, não precisa falar com ninguém, baixe os programas e transmite. E um abraço também aos milhões de brasileiros que ouvem nas emissoras parceiras e direto também na internet, inclusive brasileiros fora do nosso país. Hoje eu vou pagar uma dívida com muita gente que tem me cobrado insistentemente essa pessoa aqui no programa. O Brasil conhece a sua voz, mas o Brasil não conhece a sua imagem. Poucas vezes ele apareceu na televisão. Mas ele foi um dos maiores nomes do rádio brasileiro, principalmente na região da Amazônia Legal, no período áureo da Rádio Nacional da Amazônia, para mim, a mais importante emissora de rádio que já existiu nesse país. Num tempo em que a Amazônia não tinha nada, só ouvia as rádios estrangeiras, a Rádio Nacional da Amazônia fazia o papel de correio, de psicólogo, de médico, de conselheiro, de telefone celular, de tudo. E ele, durante muitos anos, reinou absoluto na programação da Rádio Nacional da Amazônia e, por força desse trabalho, dessa popularidade, ele gravou muitos discos e fez centenas de shows por esse Brasil afora. Eu vou receber com muito carinho o meu amigo Maurício Fares. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, Cleiton. Boa noite a você, a todos os telespectadores. Para mim é que é uma alegria, uma honra muito grande estar participando do seu programa e ter a oportunidade de mostrar essa cara redonda aqui, ó, para esses milhares de telespectadores que eu sei que estão te acompanhando aqui agora e dizer da minha satisfação, do meu prazer de poder rever o amigo depois de tanto tempo sem a gente se encontrar pessoalmente. Muito obrigado pelo convite. Olha, Maurício, mas realmente as pessoas... Cleiton, mas o Maurício não vai no seu programa, mas não coincidiu, porque você ficou na Rádio Nacional até que ano? Eu saí primeiro que você ficou até que ano? Eu fiquei até junho de 1999, foram 25 anos de Rádio Nacional. Eu saí 5 anos antes, eu saí em 29 de novembro de 1994. Pois é. 94. Saí não, me tiraram, né? Porque naquela época era assim meio traumático, né? Ou tá ou não tá. Quando você chegava para trabalhar, você descobriu, não, você não trabalha mais aqui não. Foi o meu caso, quando eu me aposentei, eu tinha terminado de fazer o meu programa, estava tranquilo ali conversando com o pessoal, aí chega e me diz, tem um telefonema lá do departamento pessoal para você. Eu fui atender, você já não era para estar trabalhando desde o dia 1º, porque você já está aposentado. Eu levei aquele choque, falei, o quê? Como é que é? Não, você já está aposentado, você não é para trabalhar mais, amanhã você já não entra mais no ar. Rapaz, aquilo foi terrível para mim, foi uma cacetada como se... Depois de 25 anos no ar. Depois de 25 anos no ar. Foi uma cacetada assim que eu não estava preparado para aquilo. Para mim foi traumático mesmo. Você começou na Rádio Nacional da Amazônia? Ou não? Não. Eu comecei, na verdade, no serviço de som que tinha na rodoviária do Plano Piloto. Era Servisom o nome. Você nasceu aonde, Maurício? Eu sou de Uberlândia, em Minas Gerais. Uberlândia, pertinho do Coró. Eu vim de Uberlândia, eu estava completando 9 anos quando eu cheguei em Brasília. Aí você veio acompanhando seus pais? Eu vim acompanhando meu pai. Meu pai, ele era feitor de máquinas
E ele vinha abrindo as estradas. Ele vinha abrindo as estradas. Até então não existia estradas ainda. Para o povo vir aqui, tinha que ir alguém na frente abrindo a estrada, né? Então ele vinha abrindo as estradas e aí acampou no núcleo Bandeirante, onde hoje é o Bandeirante, lá. Que ano foi isso? Foi 1956. Então foi bem no comecinho mesmo, né? Bem no Você chegou primeiro que o Juscelino. Você veja que eu cheguei aqui no dia que completei 9 anos, 17 de dezembro de 1956. Então você tem, você já era 9 anos, você já se recorda, que lembranças você tem dessa época, Maurício? O que você encontrou aqui quando você chegou? Na verdade, era muito criança, mas o que eu encontrei aqui, eu jamais imaginaria, naquela idade com 9 anos, que seria essa grandiosidade toda que a gente vê aqui hoje. Porque você saiu de Uberlândia, que na época também não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade estruturada, né? Era uma cidade que já tinha a sua estrutura, tinha a sua vida própria. Aí você chega aqui, um bando de maluco no meio do cerrado, construindo, né, tudo em obra, né? Era um poeirão. Isso aqui você não enxergava a cara das pessoas, você só enxergava aquele vulto. Você imaginava, bom, ali deve ser uma pessoa. Era um poeirão, aquilo que virou um canteiro de obra da noite para o dia. Isso aqui chegando gente. Era caminhões e mais caminhões que chegavam de todas as partes e era descendo gente e falava, onde é que vai parar esse tanto de gente? Era gente debaixo das árvores, era lonas que eram armadas para o pessoal e isso tinha aqueles arregimentadores de mão de obra. Você vai para determinado local, você vai para o Palácio do Planalto, você vai para onde vai ser o Palácio da Alvorada, você vai para a Superquadra tal. E não faltava emprego, todo mundo que chega... Não, qualquer um que chegasse aqui, até criança, não queria saber se tinha documento, não queria saber se tinha nada. Assim como era a polícia. A antiga GEB também, ela não tinha esse negócio de formação. Vai ser polícia, vem cá. Vem cá. Toma o cacetete e o revólver. Dava um revólver para a pessoa sem ela ter o menor preparo psicológico. Talvez por isso tenha cometido tantas atrocidades, né? Inclusive tem uma que para mim ficou muito marcada, que eu ainda era criança, trabalhava já como cobrador de ônibus, aquele com o dinheiro aqui no dedão, né? Descia na porta do ônibus feito um maluco, Nova Cap, IAPI, IAPB, IAPTEC, IAPC, não sei o que, bomba não passa e não sei o que não leva. Mas era uma loucura aquilo ali. E esse ônibus que eu trabalhava, ele fazia o terminal onde hoje é o Palácio do Planalto. E nós estávamos completando a viagem, chegando no Palácio do Planalto, quando eu vejo aquele maior rebuliço que pode imaginar. Era gente correndo para todo lado. A GEB tinha entrado dentro do acampamento e tinha feito uma carnificina. Tinha matado isso foi 40... Na Vila Planalto. Ali naqueles acampamentos da Vila Planalto. Era ali onde era a Vila Planalto, que é o Palácio do Planalto, por ali. Por ali. Porque os trabalhadores tinham se revoltado contra a qualidade da comida. E então você veja, aquilo ali foi uma coisa traumática. Então, isso aí foi importante, Maurício, porque existem historiadores que negam esse fato, dizem que isso foi boato, que não aconteceu. Então você foi testemunha ocular. Fui testemunha ocular, eu vi corpos sendo arrastados de lá e sendo colocados ali na beira do asfalto para depois eles transportarem, não sei para onde também que foi feito aquilo ali, aquele transporte daquele. Olha só, eu atirei no que vi, acertei no que não vi, né? Eu não imaginava que eu fosse fazer esse reparo histórico aqui no programa, porque existe uma corrente de historiadores que dizem que isso foi conversa, que isso não existiu, que morreu apenas um e tal, e agora nós estamos tendo a confirmação de alguém que estava na cena do crime, né? Que a polícia de Brasília, chamada GEB, né, praticou essa atrocidade. Guarda Especial de Brasília. Foi assim uma coisa chocante. Nós não tínhamos como sair, nem tirar o ônibus dali para lugar algum. Nós ficamos presos ali. Então a gente, de dentro do ônibus, eu via eles arrastando aqueles corpos e iam amontoando na beira. Porque lá já existia aquela rampa, ali saindo ali do Palácio Planalto, já existia aquela rampa. Então eles iam amontoando os corpos ali. Eu sei que, na verdade, eu não lembro se eu contei ou se foi coisa que me falaram, mas que eram 40 corpos que foram retirados lá de dentro desse acampamento, de dentro da cantina. Foi uma cena realmente lamentável. Dentre as muitas histórias que eu tenho de Brasília,
essa é a que mais me marcou, essa é a que mais me deixa magoado e triste de lembrar, de ver que houve tanta carnificina, tanto sofrimento por parte de uma polícia despreparada, como foi a GEB. E aqui nós temos comandantes da Polícia Militar que já estão aposentados. Fraga mesmo foi um daqueles tempos, da antiga GEB, né? Muitos outros aqui que se a gente for ter, eu não me lembro de nomes assim, até por causa da idade, ó, isso aqui é... Mas aqui tem um bocado de janeiro em a cima. sua família era uma família grande. Naquele tempo as famílias eram família grande. Você tinha muitos irmãos. Quantos irmãos você tinha? Nós éramos 6. Hoje somos 5, né? Tudo acima de 60 anos. E aí todo mundo... 3 homens, 3 mulheres. E todo mundo... Rapaz, engraçado é que nem lá na minha casa. Somos 6, 3 homens, 3 mulheres também. Pois é, primeiro vieram os 3 homens, depois as 3 mulheres. Não sei se na sua casa também foi assim. E é o seguinte, todo mundo tinha que trabalhar. E você começou ainda menino trabalhando. Depois, antes de virar cobrador de ônibus... Você tinha quantos anos nessa idade? Já estava com 10, 11 anos. Já estava trabalhando? 11 anos já estava trabalhando de cobrador de ônibus. Mas o que eu fazia? Eu comprava aquelas barras de doce, né? Comprava aquelas barras de doce, cigarro, um pacote de cigarro, e vinha vender na porta das obras aí, das construtoras, que tinha aquele horário que o pessoal saía para almoçar. E tinha os acampamentos, né? Eram feitos acampamentos em que os peões eram amontoados ali, né? Para poder ficar perto da obra. Exatamente. Né? Então, naquele ali eu vendia doce, vendia cigarro, aí tinha aqueles bolinhos Marta Rocha, que era um bolinho redondo, que eles chamavam de Marta Rocha, que era bonito, só bonito também. Você tem descendência árabe. Sou descendente. Então esse sangue comerciante veio no seu DNA. Veio, mas hoje em dia, se você me falar, pega alguma coisa aqui para você vender, eu não tenho coragem mais. Eu perdi totalmente assim o tino para vender. Eu sei vender, assim, eu sei colocar as pessoas para fazerem determinada coisa, mas para mim fazer eu já não me sinto bem, não acho que eu não consigo desenvolver bem esse papel de vendedor. Mas na necessidade, de repente, até pode ser que eu consiga fazer. Mas né? você teve, então, oportunidade fantástica de ver a cidade crescendo, nascer do nada, absolutamente do nada, né? Eu cresci com a cidade. Então, à medida que a cidade ia crescer, essa W3, que nós chamamos aqui, porque o seu programa é nacional. Então, a W3 foi assim, uma das primeiras construções aqui de Brasília, porque eram as casas populares, que chamavam na época. Meu pai também trabalhou nessas casas populares. Então, vocês vejam, ela é do lado, no sentido de quem está aqui, porque nós estamos, no sentido que nós estamos aqui, sul, norte, sul, ela fica do lado direito. E do lado esquerdo, o comércio. E do lado esquerdo seriam as quadras 500. Então, ali nessas quadras 500, era mato que eu entrava, saía das casas populares, que atravessava, ninguém sabia que existiria uma rua aqui que seria chamada W3, atravessava para dentro do mato ali para caçar como é que é o nome dessa fruta? Uma fruta que tem agora no momento não me lembro o nome dessa fruta. A gente apanhava muito dessas frutas aqui dentro do mato, no cerrado. Você veja gabiroba, mangaba, fruta de cera. Mangaba. Mangaba, né? Você falou aí agora, você me fez lembrar. Como tinha mangaba naquele cerrado ao lado, onde hoje são as quadras 500. 500 e as quadras 100, 300 também. A gente entrava ali, era uma mata fechada. E hoje você vê que é um mundo velho de cidade, né? Bom, gente, nós estamos aqui, né? Eu trouxe um radialista, mas na verdade eu estou conversando com um historiador, a gente contando a história da criação de Brasília. A gente volta já já no próximo bloco.